Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo. Estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E nessa oportunidade quero te cumprimentar com um bom dia, independente do horário que você vai estar assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Não sei o meio do qual esse arquivo chegará até você, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus há de operar gloriosamente em sua vida. E naquela sequência, na nossa série sobre Libertos do Medo, eu quero ler com você mais uma vez a carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, que está escrito assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus! Meus queridos, eu tenho certeza que o Senhor deseja te livrar de todo o cativeiro do medo, do pânico. Satanás é aquele que tinha o poder sobre a morte. Quando isso foi entregue a Satanás? Quando o homem caiu em pecado. Nós falamos sobre isso na nossa ministração de ontem, do maná diário de ontem. E hoje, dando sequência a essa série, eu quero enfatizar o que Cristo fez por nós. A seriedade de ser declarado como filho de Deus. Eu quero te dizer que essa palavra incomoda e muito o diabo. Primeiro, porque quando o homem pecou, o Senhor providenciou para o homem um livramento. Como nós vimos ontem, o Senhor preparou vestes para o homem, vestes de pele de animal. Ou seja, um sacrifício aconteceu para que a vergonha do homem fosse coberta. E eu quero te dizer que um sacrifício aconteceu para que a sua vergonha fosse coberta. Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele te dá novas vestes na presença dEle. Hoje você pode chegar na presença de Deus de maneira diferente. E eu quero te dizer que essa filiação, esse ser chamado filho de Deus, incomoda e muito a Satanás. Em nome de Jesus Cristo, se você puder, talvez você não vai ter essa oportunidade, mas se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 4. O Senhor, há alguns meses atrás, falou comigo algo aqui que eu quero compartilhar com você. Falei um pouco disso em um dos manás diários para trás, mas não com tanta ênfase no que se diz respeito ao que o texto está realmente referindo de maneira bem explícita e focada. E nós vamos fazer isso hoje. Está escrito aqui, versículo 1, capítulo 4 de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro, Espírito com E maiúsculo. O Senhor foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto com uma finalidade:
ser tentado pelo diabo. Está escrito aqui no versículo de número 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso mostra a deidade de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Jesus tinha uma dupla natureza. Ele era Deus na terra e ele era homem. Por isso que a Bíblia o chama de Filho do Homem. Ele padeceu as mesmas coisas, ele foi tentado nas mesmas circunstâncias. Está escrito aqui no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, presta atenção, Jesus estava com fome, era um momento oportuno de Satanás chegar e oferecer os seus banquetes. Qual foi a tentação que Satanás colocou diante de Jesus? Primeiro, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meus amados, a preocupação de Satanás não era por causa da fome de Jesus. A fome de Jesus foi um dispositivo que ele usou para chegar até Cristo. O motivo da tentação era a filiação de Jesus em relação a Deus. Jesus era o filho unigênito. O que a palavra unigênito significa? Filho único. Não existia nenhum filho de Deus a não ser Jesus Cristo. Naquela época, os homens eram criaturas de Deus. Jesus era o Filho unigênito de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Engraçado, não fala primogênito, fala unigênito. Por quê? Era o único Filho de Deus. Tem muita gente que diz assim, eu sou filho de Deus. Se você não crê que Jesus é o Senhor, você não é filho de Deus. João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Satanás ele estava preocupado com essa filiação. Por que, pastor? Porque no capítulo 3, versículo de número 13, está escrito assim, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, és tu, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não tinha curado nenhum enfermo ainda. Jesus não tinha feito nada extraordinário ainda. Mas ele ouviu de Deus. E as pessoas que estavam ali ouviram de Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção. Observe que aquilo que você pratica quando ninguém vê, tem mais importância do que aquilo que você faz quando todos estão olhando. Porque nós, muitas vezes, na presença de outras pessoas, temos um comportamento, temos um posicionamento, mas no nosso secreto, na nossa intimidade, nos comportamos completamente ao avesso daquilo que nós dizemos. Jesus ouviu de Deus, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que você ouviria isso do Senhor? Será que você ouviria essa palavra do Senhor nesse momento da sua vida? Que o Senhor sente prazer? Eu quero te dizer que o Senhor sente prazer na minha vida e na sua vida por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E a palavra de Deus foi, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Satanás ficou furioso. E a tentação dele era referente ao que Deus havia dito. Lembra lá do Jardim do Éden? Foi assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Eu imagino Satanás de uma maneira sagaz dizendo, foi assim que Deus disse que você é filho dele? Por que você está passando dificuldade? Por que você está sentindo fome? Se você é filho de Deus, por que você está com fome?
Transforma agora essas pedras em pães. Ele disse que você é filho dele, ele disse que você é amado, que ele sente prazer em você, mas no entanto você está com fome e o que tem aqui são pedras. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Percebe-se que a preocupação de Satanás não era da fome de Jesus e nem das pedras ser transformadas em pães, mas sim da palavra que Deus havia dito a respeito de Jesus. Pastor, por que essa ênfase em tudo isso? Porque Satanás quer que você duvide do que Deus disse a seu respeito. Satanás quer que você duvide que você é filho de Deus. Por quê? Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 10, está escrito: porque convinha que aquele por cuja causa a quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Primeiro, muitos filhos, através de Jesus, eu sou conectado e recebo a filiação. Ao receber a filiação, eu sou liberto do medo da morte. Eu sou liberto daquele que tinha poder sobre a morte, a saber, Satanás. Por quê? Porque Jesus desceu ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo e ressuscitou para a glória de Deus. Você é filho de Deus, você é filho amado, você foi comprado por um preço precioso que nenhum homem conseguia pagar. Jesus pagou o preço, a dívida está paga e você é um filho amado de Deus por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E Satanás tentará colocar essa palavra em xeque. Por quê? Porque se você duvidar da sua filiação, o pânico e o medo tomará conta da sua vida. E o diabo vai chegar tentando como tentou Jesus no deserto, dizendo: se você realmente é filho de Deus, por que você está doente? Se você é filho de Deus, por que você está passando dificuldades? Se você é filho de Deus, ou seja, se Deus disse, por que tudo isso está acontecendo? É assim que Deus disse. Observe que toda tentação virá em momentos oportunos na sua vida para te desestabilizar da fé. E em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa manhã ser boca de Deus para falar com você e dizer para você, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, não arrede o pé daquilo que Deus disse a seu respeito. Você é filho de Deus e pronto, acabou. Pastor, mas eu estou atemorizado por causa dessa situação pandêmica. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te protege. Ah, pastor, e se eu morrer nessa situação? A sua eternidade está garantida. Para onde você está indo? Meus amados, nós apenas estamos passando por essa terra. Talvez você está apavorizado dizendo: pastor, eu não sei, eu acho que eu vou passar fome. Querido, Deus é aquele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que não vai deixar faltar o alimento na sua casa, porque você é filho de Deus. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que isso significa? Ele estava dizendo: diabo, você está dizendo que eu não sou filho de Deus, colocando as circunstâncias que estão à minha volta como um cheque, como se o Senhor estivesse mentindo a meu respeito, mas eu confio no que Deus disse, porque a palavra dele é mais importante do que o alimento. A palavra dele é mais importante do que o alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E se Deus disse, é assim que eu sou. Se Deus falou que eu sou filho amado, e pronto, e acabou. É identidade. Isso faz parte de uma personalidade definida. Esse é um entendimento correto do Evangelho. Tem muita gente perdida. Tem muita gente não se julgando merecedor. E eu quero te dizer que você não é merecedor. O nome disso é graça de Deus. Favor imerecido. Está escrito lá em Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você é filho de Deus.
Por isso você pode rejeitar o pavor da morte, repreender o pavor da morte em sua casa. O pavor da morte não entrará no seu lar. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você foi marcado, você foi comprado por um preço muito grande. O sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse ser salvo. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero determinar sobre a sua vida um esclarecimento do Evangelho para que você não distancie do Senhor, para que você não aceite as mentiras de Satanás. Satanás tem mentido muito, como sempre fez, levando pessoas que são filhas de Deus a viver como escravos do pecado. Em nome de Jesus Cristo, você não viverá preso às mentiras de Satanás, porque o Senhor é aquele que te guarda. E eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa manhã a favor da vida dessa pessoa que está conectada, seja no YouTube, seja no Facebook, Instagram, ou seja no WhatsApp, através desse áudio que está sendo enviado. E peço ao Senhor que o Senhor alcance essa vida agora e destrua todo o poder do mal. Todo levante do inimigo contra essa vida eu estou rejeitando, eu estou repreendendo agora. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor é o que nos sustenta, a palavra do Senhor é aquilo que nos faz existir. Sem a palavra do Senhor não existe nenhum tipo de existência na terra e muito menos no mundo espiritual. É a palavra do Senhor que nos dá fôlego de vida. E em nome de Jesus, todo argumento satânico que tem levado essa pessoa a duvidar da palavra do Senhor, eu estou repreendendo agora, estou rejeitando em nome de Jesus Cristo e estou abençoando a tua vida. Estou abençoando a tua casa, a tua família, para que você seja completamente livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não faltará comida na sua casa, eu rejeito a enfermidade no seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe muito e até a madrugada de quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.